Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Do Lado de Cá, o podcast feito aqui no Estúdio Hall, no centro de Porto Alegre, aqui na Rua General Câmara, a famosa Rua da Ladeira, onde fica o estúdio do Cid Bancários. Estamos eu e Juremir Machado da Silva aqui. Tudo bem, Juremir? Tudo bem, mas principalmente temos de perguntar, tudo bem contigo? Tudo bem comigo, tudo bem comigo. Graças a Deus. Para jogar 90 minutos. Prontinho para jogar 90 minutos. Tá Nada bem. que 2 dias, né, hospedado no hospital. Porque no hospital investigam tudo, né? Aquela coisa. Poderia ter até saído, quem sabe antes, tinha alternativa, mas não, fica aí que nós vamos dar uma investigada. Então, tem aquela máxima, né, senador? Quem procura acha, então vamos ver se eles acham alguma coisa e deixamos. Não acharam. Não acharam. Mas que bom que não acharam. Assim, eu estou aqui com 2 gigantes na comunicação. Senador Juremir e Nando. Senador Paulo Paim, já está aí, é o nosso convidado. Que convidado aí, né? São quantos mandatos já, senador? 4 de federal e 3 de senador. 3 de senador. Vai dar 40 anos. 40 anos Nossa. do total lá. 40 O anos. senhor vinha Uma vida. dizendo que esse era o último, vai ser o último. É o último, Mesmo? é o último. Lá O na pessoal hora. tá aí. Não adianta ele jogar a assessoria, porque é o último mesmo. vou E eu falar. digo para eles, se preparem, Mas termina Porque quando vai- esse mandato? daqui a 3 anos. É esse mais O 3. senhor está com que idade? Eu estou com 7,3. Ah, não, mas é muito Dá cedo pra ainda. mais um? Eu vou estar com 7,3, eu vou estar com 77, e se botar 8 anos, eu vou terminar com quase 90. O Lazia, Que é 8 anos. o Lazia terminou com 81, o senador Pedro Simão terminou com quantos? Simão, acho que uns 84 por aí. Foi mais Você ou está menos jovem isso. também. Eu acho, né? Dá mais um mandato aí. Mas é 8 anos, viu? E- É uma vida dentro do Congresso. É verdade. Eu 8 comecei anos é longo, na. Eu dizia antes, eu comecei na Constituinte. Hoje só tem 2 senadores que foram Constituinte que estão lá dentro, eu e o Renan. Deputado é 81. Deputado federal, que é 513, tem 6 só. Não é que todos morreram, mas saíram da vida pública, O né? senhor é o decano do Senado. Do Senado hoje sou. Eu e o Renan. Ô, senador, e essa rotina, todo esse período, esse negócio de estar lá, voltar fim de semana, sempre teve que estar fazendo isso e tal? Não? Nunca fiz. Nunca fez ficar Essa lá? que é uma tradição do parlamentar. E Não, tá não sempre é que aqui. Eu fico todo tempo lá, mas eu vinha de 15 em 15 dias e tinha vezes que era uma vez por mês. Costumou assim, desde a Constituinte. Sempre foi assim. E agora, com todas as comunicações, dá para fazer Dá contato pra com a base fazer, sem precisar se claro, mover todo claro. dia. Agora, tem gente que eu me lembro assim de deputados que lá de Santa Rosa, por exemplo, o sujeito desembarca aqui, vai para Santa Rosa na sexta-feira, no sábado, volta. Nosso sou deputado de- aí, o Bom Gasto, por exemplo, faz isso. Eu sou de épocas Dureza. em que a gente viajava 6 horas para ir, 6 para voltar, para falar 20 minutos. Num debate, 20 Nossa. minutos. E hoje em dia, não. Hoje, no meu escritório da minha casa, eu voto e discurso dentro do Congresso. Eu falo, quando eu estou aqui, eu faço pronunciamento todo dia dentro do Congresso. Eu e o Cajuru acho que somos os que mais falam lá naquele Congresso. Naquele Congresso, no bom sentido, que é O o senhor símbolo da carimba toda a democracia. bola que passa. Passou por mim, não tem como não dar um toquezinho. Só não posso fazer golo contra, né? Daí o pessoal É o me meio-campista, o joga Alan pedra. Patrick do Senado. Eu E eu convivi- fui centro-médio quando joguei mesmo. Tá aí. Do Juvenil do Flamengo e do Juventude. Cajuru é uma figura, eu convivi muito tempo, 2 Copas do Mundo, pelo menos, ou Copa América, assim. Cajuru é uma figura Ele lá mesmo, pela uma Rádio figura. K, ele tinha a Rádio K de Goiânia, que era a rádio líder lá, né? A gente entrava no Serra Dourada, sei lá, as cabines, tudo, aquelas cabinezinhas como a cabine da Rádio K, do Cajuru, era do centro. Eram 3 cabines em relação a dos Vou outros. contar para ele lá, Pode quando eu dizer. chegar lá, viu? Tinha um Contar positivamente. Não, positivamente, Era ele é o uma dono figura. da bola. Tinha um palco assim, onde ele ficava um pouco acima na cabine, uma cadeira especial. Não, ele era um fenômeno. Que o Cajuru falasse lá, repercutia de uma forma assim impressionante. Ele é bom de comunicação, né? É, ele é bom e se comunica bem. E parceiro, viu? Ele e o Romário são parceiros de conversa ali, qualquer momento. O Romário até está no hospital agora. Eu perguntei para a assessoria como ele está se recuperando. E o Cajuru também teve doente, mas conseguiu se recuperar. Eu li uma também. entrevista do Cajuru impressionante, ele contando dos áureos tempos dele no topo, como jornalista, no SBT, eu creio. E que aí ele ganhava tanto dinheiro que ele não sabia o que fazer do dinheiro. Ele disse isso. Aí ele ia para... Para mim, não. Na tribuna ele falou que casou 7 vezes. Ele ia para Monte Carlo. De tanto dinheiro que ele ia tinha. para Monte Carlo e quando ele descia no aeroporto, não sei, acho que em Paris, onde é que ele descia, ele pegava um helicóptero para chegar lá. Descia, ia para um restaurante onde ele pedia, segundo diz a entrevista, ele pedia
acho que era uma champanhe de 8 mil reais. Não, Ele é uma Pergunte figura. por É ele uma se figura. tinha uma esse champanhe figura. de 8 mil reais. Eu li isso. Mas o Cajuru é daqueles caras, assim, de fazer uma autocrítica, uma análise da sua vida publicamente para todo Sim, mundo, sim, né? ele fala Contar na o que está tribuna. acontecendo. Essas coisas que eu assim, falei aqui, ele fala na tribuna. Sim. Sabia, Paim? O que, Cajuru? Porque a gente chama lá, é Cajuru e Paim mesmo. Que eu... E não me arrependo. Na tribuna. Na tribuna. Viveu Na intensamente. tribuna, né? Viveu intensamente. Ele teve uns probleminhas de saúde, mas felizmente, como eu dizia antes, ele se recuperou bem. E é um bom né? senador, né? É bom senador, porque ele tem aquele estilo dele, né? Ele conversa com todo mundo, com situação, oposição, governo anterior, governo atual, tudo ele conversa. Mas quando tiver que bater, ele bate também. E bate. Senador, Bate duro. onde é que a relação é mais pegada? É na Câmara? Do que no Senado? Digo assim, porque às vezes a gente vê debates mais acalorados, briga mesmo, pegada, Não, assim, na com Câmara. certeza na Câmara, porque eu fui 4 mandatos na Câmara, né? Na Câmara eu cansei de ver no tapa e no soco mesmo, e deputado cai duro do meu lado, mas não é pela Constituinte. Agora, no Senado eu nunca vi nesse nível, né? Na Câmara o bicho pega mais mesmo, lá é jogo duro, lá... E é muito disputado, né? 513, todo mundo quer cavar o seu espaço, que é legítimo também, né? Então, a tribuna tu tem que escrever uma semana de antecedência para falar na outra. No Senado, não. Tu pode falar todo dia, se tu quiser. 20 minutos na segunda e na sexta e 10 dias na segunda, terça e quarta. Eu falo quase todos os dias. Eu fico lá. Hoje sendo um senador, né, do partido que está comandando, né, o Executivo Nacional, qual é o maior desafio hoje daqueles políticos que estão lá, seja no Senado, na Câmara, e que querem, né, estão ao lado do governo, enfim, né, querem auxiliar o governo nesse momento? Eu acho que é ajudar a reconstruir o país, né? Porque foi uma destruição desde o momento que afastam a Dilma, os retrocessos foram avançando, e eu enfrentei todos. Aí hoje em dia está tudo nas redes, né? O que foi feito, eu junto com outros, eu enfrentei momentos muito, muito, muito duros. Na época que houve o afastamento da Dilma, do Temer, né? Com reforma trabalhista, reforma previdenciária. O que tiraram dos trabalhadores foi muita, muita coisa nessas leis. Por exemplo, estou colocando duas que eu atuei mais, né? A trabalhista e na previdenciária. Mas ali, é que eu diria, o jogo é muito pesado. É jogo pesado na Câmara e também no Senado. Eu dizia antes, nós sentamos aqui, falava com o Juguemir aqui, eu penso, mas estão negociando bilhões lá para o Lira e tal, mas não tem jeito. Ou tu negocia ou tu não vota com a Bolsa, não vota a Bolsa Família atualizada, que seria o salário de emergência. Reforma tributária. Né? Reforma tributária nem falar, se não fosse o Lira, não tinha passado. E no Senado vai passar. E ela significa um avanço. Para quem está lá há 40 anos, eu só via falar em reforma tributária. Mas nunca vi reforma tributária sendo debatida para valer. A maior ideia qual é vai acontecer. Olha a maior mudança da reforma tributária. Tá bem, simplifica, diminui, né, alguns tributos, Isso. né, passa a pagar menos o número de tributos. Mas é pagar menos no sentido de pagar de valor ou mudar um pouco a grade, né, de quem vai descontar mais ou menos? O que vai mudar para a população a reforma tributária? De fundo, que é a questão social que ele está pegando, que é a área que eu atuo, algumas coisas importantes que eu destaco ali, por exemplo, cesta básica. Agora, tributo zero. Né? Não tem mais que pagar imposto, tributo zero. Isso é um grande avanço. A questão do transporte, 50% a menos. Todo o gasto com saúde, em matéria de tributos. Quem está nos ouvindo aqui achando que agora vai ser cortado pela metade, não. Se tu pagava, digamos, o preço era 100, 10 era tributo, o tributo vai ser 5. Né? No combustível... Combustível também. Mas é gasolina ou diesel só? Acho que é ambos. Acho não, é ambos. Diminui os tributos dali para frente agora. Então, com isso, vai dar uma boa melhorada no caso. E tem outras situações ali, por exemplo, claro que é uma transição a longo prazo, é quase 50 anos a transição final, né? E ali nós temos coisas que vão ser de imediato, outras que vão ser mais na frente, outras ali. Está ali previsto tributação sobre lucros, dividendos, mas a longo prazo. Senador, o senhor que sempre foi um batalhador em relação à questão da Previdência, por exemplo. Essa é uma das principais bandeiras da sua longa vida parlamentar. E também de questões trabalhistas, evidentemente. O senhor, como é que vê
a questão atualmente, porque a impressão que passa é que essas reformas, quanto mais amargas elas são, depois que elas passam, aí ninguém vai voltar atrás, mas nem 1 milímetro. Isso chega a decepcioná-lo um pouco. Muita gente tinha esperança de que no governo Lula a reforma trabalhista fosse zerada. A previdenciária se esperava pelo menos alguma mudança, mas a trabalhista se esperava que ela fosse anulada. Por isso que quando começou o debate de revoga a reforma trabalhista, revoga a reforma da Previdência, eu digo, olha, professor, eu não vou dizer isso que não vai acontecer, não vai revogar. Eu não entrei, até não fui bem entendido em alguns fóruns de esquerda. Né? Não, o país não quer dizer que revoga. Não vou usar o termo que não é verdadeiro, não vai revogar. Não vai revogar a reforma da Previdência e não vai reforma a trabalhista. Nós podemos atualizar, fazer de forma pontual. Por exemplo, trabalho intermitente é um crime contra a humanidade, né? Da forma que é. Trabalho intermitente é salário por hora, quase que não tem direito a nada. E está funcionando já em muitos lugares dessa forma, né? Agora, essa decisão do Supremo, que diz que a terceirização pode ser, inclusive, na atividade fim, que isso é a porta para o trabalho escravo. Então, essas coisas nós poderemos mudar. Então, eu apresentei essa proposta do novo Estatuto do Trabalho, que está aqui na minha frente, que visa o quê? Aqui, vamos ver que eu não estou revogando a CLT, eu falo renovando a CLT. Eu falo um Estatuto do Mundo do Trabalho, lembrando que nós estamos vivendo em momentos de inteligência artificial, estamos vivendo em momentos que cada vez a automação chega e é irreversível, né? Tem empresas que eu convivi que tinha... Vou dar um exemplo, só como dado, né? Que precisava ser empregado numa certa área. Hoje tem 10, o resto tudo é automação. Então, nós temos que nos preparar, nossa juventude tem que... Eu sou muito fã do ensino técnico também. É preciso investir muito no ensino técnico, te preparar para enfrentar e conviver com esse novo momento. Acho que a redução de jornada teria que ser um caminho natural. Sabemos que muitos países no mundo estão optando por 4 dias por semana e não 5. Também estamos tratando disso aqui no Estatuto do Trabalho. A fiscalização é fundamental. Não adianta aprovar uma lei, foi uma lei que eu trabalhei quase 20 anos em cima dela, que diz que homem e mulher, mesma função, mesmo salário, tal. Mas se não incorpora e não cobra, porque a multa é 10 vezes o salário que ela devia ganhar se ela não estiver ganhando o mesmo salário que o homem na mesma função. A mulher negra vai ser a grande beneficiada, porque se a mulher branca ganha 60% ou 70% do que ganha o homem branco, a mulher negra ganha 40%. Então, agora, as duas sobem ao mesmo nível do homem branco. Mas tem que ser uma pressão permanente da sociedade para cumprir a lei. Né? Agora, senador... Perdemos muito, mas dá para avançar. Só fechando. Sim, sim. Então, eu, inclusive, vou estar em Campo Bom esse fim de semana, o outro fim de semana eu vou estar em Caxias. Mas eu estou falando pela causa. Que alguém, quando eu começo a me movimentar, diz... Ele está se preparando para ser candidato de novo. Não vou ser candidato. Mas queria que o meu mandato fosse o melhor de todos esses últimos 3 anos que eu tenho no Congresso. Não, mas tem muito por fazer. A questão que eu coloco é sobre essa inclusão hoje desse novo modelo de contratação de profissional, que eu acho que é a maioria no Brasil hoje, o tal do MEI, PJ. Né? Já se fazia isso antes em rádio, então nem se fala, né? Profissionais contratados agora assim. Virou. Agora virou assim. Então, esse pessoal está protegido por alguma coisa? Vai estar. Qual é a intenção nossa? Porque um estatuto, eu aprovei o Estatuto do Idoso, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, fui relator da juventude, o dos ciganos, agora já aprovei no Senado, está na Câmara. Me apresentaram ontem aqui no Rio Grande do Sul, e foi a Câmara Vereadora de Canoas, o Estatuto Animal, dos animais, da proteção do animal. Eu achei uma bela ideia também, né? Eu disse, mas tem tanto estatuto, vamos ver se aprova esse. Eu digo, olha, sabe o que eu proponho? É tão boa a ideia que eu não vou ser o pai dessa ideia. Vocês vão apresentar a ideia lá na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu vou avocar a relatoria e vamos trabalhar para aprovar, mas o projeto é de vocês, eu serei o relator. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí, claro, apostar muito na democracia, na importância agora das eleições do ano que vem, de eleger vereadores. Não estou falando aqui de forma ideológica, estou falando assim da minha visão da democracia. Né? Eleger vereadores e prefeitos comprometidos, né? Com um mundo melhor para todos, que é possível, e, naturalmente, a renovação do próprio Congresso. Porque o Congresso, então, é um Congresso que puxa mais para trás do que para frente. E daí as negociações vão além do que devia ir, não tão republicana,
para poder provar propostas como a reforma tributária. A reforma trabalhista, são muitos os aspectos negativos. Tem um que é profundamente deletério, que é o fato de que dificultou o acesso à justiça. Porque hoje as pessoas têm medo de ir à justiça, que pagar. perder e ter que pagar. Um dia desses eu fiquei animado, pensando que o STF tinha derrubado isso. Mas o STF, na verdade, só derrubou em relação àqueles que têm justiça gratuita. Então, quem tem justiça gratuita, se perder, não vai ter que pagar nada. Porque é gratuita já. Porque é gratuito. Mas antes previa que pagaria. Os outros, quem não tem justiça gratuita, está ferrado. Se perder, vai pagar. E nós estamos tratando aqui também dessa questão, porque eu acho um absurdo, porque é um incentivo ao cara não pagar corretamente o direito do trabalhador. Porque houve uma redução devido a isso já de 30% a 40% de ações no judiciário. Então, é um absurdo. Eu tenho que, tranquilamente, perdi, mas ganhei. Se eu perdo, não vou ter que pagar. É uma forma de intimidar para você não recorrer à busca mesmo, do seu direito. Intimida. Não, e essa de botar a justiça gratuita é balela, porque, Juremir, eu acho que é o único setor onde tu pode ter um advogado sem ter que pagar nada. Eu digo, não tem que pagar nada antes para contratar. Claro, né? Em geral, tu vai precisar de uma causa, tu paga alguma coisa para o advogado. A causa trabalhista, em geral, o cara acerta o valor, um correspondente de 20%, em geral, 20%. O pessoal se ganhar a causa, é isso? Isso. Então, o sujeito não precisa ter dinheiro para ter acesso ao escritório de advocacia. E é um caminho natural, ainda mais no povo, que nem o nosso, onde a maioria do nosso povo, queremos ou não, se a fundo, fica em 2 salários mínimos. 80% é 2 salários mínimos. Quem recebe da Previdência, 70%, 80% também é 1 salário mínimo. O senhor está satisfeito até agora com o governo Lula? Tem pontos negativos, só positivos? Qual é a sua avaliação? Olha, até eu tive algumas anotações aqui, mas assim, mais ou menos decor, né? Porque eles têm feito muito, viu? O presidente Lula tem feito muito. Eu vejo muito positivo, eu sei que tem que negociar, como eu dizia, quando eu era jovem, eu era um rebelde, né? Tanto como presidente de Grêmio, essa história toda de colégio e sindicato. Hoje eu sou um conciliador, porque tem que conciliar, tem que negociar, tem que dialogar. Se eu quiser que avance, eu tenho que dialogar. Se eu aprovei tantas leis nesse período e vou encerrar aprovando muito mais, é porque eu dialoguei com todo mundo. Esse é o processo natural. Então, porque há uma crítica em cima do presidente Lula, que eu noto que alguns setores fazem, dele estar negociando. Ou ele negocia ou não aprova. Não tinha reforma tributária se ele não negociasse. Né? Não tinha arcabouço fiscal se ele não negociasse. Não tinha aquela PEC de emergência que garantiu o pagamento dos R$600 de auxílio, né, para as pessoas mais carentes e os 150 para quem tem criança até 6 anos. Mas se a gente olhar tudo aquilo que já foi feito no governo Lula, é tanta coisa que eu precisaria anotar, né? E algumas coisas eu anotei aqui. Só o título eu vou dar. Porque eu fui para um debate aqui, está aqui, ó. Amanda Guerra, um programa lá de Brasília. Salário mínimo. Aumento, voltou a política de inflação mais PIB. É uma briga antiga. O meu sabe que uma vez me chamava que era o homem do salário mínimo. O meu sonho era ter inflação mais PIB. E conseguimos chegar. O Bolsonaro entrou, derrubou, acabou, agora voltou. Então agora nós temos de novo com aumento real todo ano, conforme a inflação e o PIB. E o PIB tudo indica, inclusive com a reforma tributária, que vai dar positivo. Vamos crescer. Uns falam 2,8, outros falam... Aumentou a expectativa. A expectativa é muito melhor. A inflação caindo. Isso aqui ninguém tem. Só estou pegando o título, não vou estar lendo isso aqui, não. PIB crescendo, tudo fato. Igualdade salarial entre homem e mulher, fato. Injúria racial, para dizer que agora não tem essa de fazer um crime, inclusive no futebol, que no nosso projeto nós tínhamos colocado já lá, e o Lula sancionou, né? Racismo e injúria passa a ser o mesmo crime. Crime de racismo, pena de reclusão, cadeia e inafiançável ainda. Mais médico, volta. Tá na hora de nós botar na prática, né, senador? Isso. Então, tem pouca gente presa por racismo. Médicos. Desculpa, eu interrompi. Muita gente que ficou só na injúria e não aconteceu nada. Agora, ele sabe que ele vai ser preso. Não prescreve e vai responder. Eu lhe atrapalhei nos médicos aí que o senhor tinha dito, por favor. Porque o programa Médicos volta com força. Remédio gratuito, 35 mil farmácias credenciadas, 55 milhões de beneficiados. Passam a ter acesso agora de forma gratuita, farmácia popular. Mais médico. Primeiro semestre, foi aberto o edital para 5.970 novas vagas. Previsão para até o final de 2023, 15 mil novos médicos, mais médicos. Brasil Sorridente,
Dignidade menstrual, todo mundo sabe a importância, que foi uma briga com o Bolsonaro, isso. Uma coisa tão simples. Sorvete gratuito? Sorvete agora, felizmente, vem de forma definitiva. Lei Paulo Gustavo foi 3,8 bilhões. A Aldir Blanc agora é 3 bilhões por ano para investimento na cultura. Imposto de renda, até tínhamos... Eu estava num programa outro dia, havia uma preocupação, mas ficou só 2.640, mas está previsto ali que até 2026 vai para 5 mil reais. Até 2026, quem ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda. Que foi uma bandeira, inclusive, uma de bandeira campanha. do Lula de campanha, né? Tinha que levar para frente. Plano Safra, é o maior da história, só vou resumir, 364,2 bilhões, agricultura familiar, 71 bilhões, Pronasce, educação de tempo integral, isso aqui é um projeto importantíssimo. Nós aprovamos agora, uma vez do Executivo, né? Abriu as portas para o tempo integral, e eu falei lá no Congresso, e eu me lembrei do Brizola, por que não? Sim. Não lembrado. Como é que era o nome? Era As escolinhas O do CIEPS. Os CIEPs depois. Começou ali com o Brizola. Senador, só para ficar nesse ponto da educação que eu gosto, como é que fundamental. porque hoje os municípios e os estados, eles controlam a educação. Como é que o governo federal ele consegue implementar uma política nacional e dizer, vamos para a escola em tempo integral? Como é que ele consegue passar isso? Ele vai começar a abrir espaços, vai ser a longo prazo, né? Que nem aqui, ó. Recurso de 4 bilhões de reais para estados e municípios, para ampliar o número de escolas de tempo integral. Mas é um processo, não vai ser todo. O governador vai ter que se comprometer que esse recurso é para isso. Esse recurso é para isso. E a União também. E tem também os institutos que são fundamentais. Porque eu vim do ensino técnico. Eu diria, por que não dizer aqui? Eu diria, não, vou dizer. Eu era um vendedor de frutas aqui em Porto Alegre. Tinha um primo meu que tinha uma feira livre, Neri, já faleceu. Vendia bem, senador? Vendia bem, rapaz. Só tem uma marca preta, mais preta que eu sou, aqui do lado, porque onde eu montava a barraca todo dia, o sol batia no mesmo lugar. E era um sol danado. Então tem a prova viva aqui. Mas depois fiz o teste no Sistema S, na época. O Sistema S tem seus problemas, mas é inegável que o ensino técnico, e agora os institutos ampliaram ainda, tu faz já nível superior dentro do Instituto Tempo Integral, né? Então, estamos avançando. A lista é longa, hein? O senhor precisava realmente de anotação, porque uma lista tem pelo menos uns 10 tópicos aí. Reforma tributária, que falamos aqui rapidamente. E essa demorou, hein? Demorou. Custou para sair. 40 anos que eu lembro que eu vejo falar sobre ela e não acontece. O arcabouço fiscal também, o Senado já aprovou, a Câmara vai aprovar. Eles vão forçar a barra lá para negociar um pouco mais, mas vai aprovar em seguida. Só e aqui alguns... Depois, se eu vou entrar aqui em cada detalhe de cada assunto desse, nós vemos 2 horas. Já tem empresário que era apaixonado pelo Bolsonaro, agora dizendo que o Haddad é nota 10? Mudou de lado. Ué, O Haddad é muito bom, viu? Sabe que, recentemente, ele chamou os presidentes das comissões. Como eu sou o presidente de uma comissão, então ali tu tinha centro, esquerda e direita. Ali naquela mesa, acho que eram umas 12, são umas 12 comissões, né? Unanimidade, a fala do Haddad, unanimidade. E ele teve uma fala que eu achei muito interessante, que ele disse o seguinte, que eu acho um absurdo o número de inserção fiscal, né, renúncia fiscal, que é dado para o empresariado. Eu estou chamando um por um, perguntando a ele se é justo isso. E ele falando para todo mundo, é justo isso? Os caras que mais ganham, mais deixam de pagar. Ele disse, eu vou mexer nisso, mas vou chamar um por um e vou dizer que eles não podem continuar pagando tão pouco quanto pagam, enquanto que o pão, o leite, né, o feijão, o arroz... E aí tu começa a fazer o cálculo, se eles pagassem o que tivesse que pagar, quanto daria, né? O cara vai para a máquina... Daria? Trilhões. E aí tem que chamar mesmo. O Haddad está se cacifando bonito. Se seguir assim, ele vai ser um excelente candidato à presidência da República na próxima, com chance de ganhar. Eu não duvido, eu só não posso dizer, porque vão dizer... Ô, pai, qual é a tua? Eu acho que o Lula... Eu acho que o Lula vai para a reeleição. Eu acho que o Lula vai para a reeleição. O Lula pode ir para a reeleição. Eu acho. Pode, mas eu não posso, digamos, falar por ele, naturalmente. Claro. Né? Ele pode, tem todo um potencial, mas se ele resolver não ir, como o Mandela fez, como alguns fizeram... Eu sempre achei que ele colocou o Haddad no Ministério da Fazenda, estrategicamente, o ministério talvez mais importante, e mais indo importante. bem ali, o sujeito se cacifa para concorrer com condições de ganhar. Ele é muito preparado. Nessas reuniões que eu participei, tranquilo e moderado, não é daqueles que fica ganhar no grito ou na marra, com muita tranquilidade, Depois com muita do habilidade. Paulo Guedes
O Haddad Bah. está dando um show Senador, de calmaria. vamos falar de eleição aqui, municipal. Queria saber como é que o senhor está vendo. Mas, o Haddad é um grande sujeito. sem dúvida. Eu gosto muito dele. A gente começou, né, Júlio, a falar com algumas pessoas aqui. A primeira coisa, acho que até o Rosseto foi um dos que insistiu muito nisso, Miguel Rosseto, que a esquerda tinha que estar unida no primeiro turno para a eleição municipal. Eu já vi que o PCdoB vai lançar a Manuela, o pessoal, o Pedro Ruas, a Maria do Rosário está também se lançando candidata, então não vai ter união. Como é que o senhor está projetando essa eleição? Porque o Melo vem lá, provavelmente colado, né, Claro. no bolsonarismo, como ele colou na última eleição, e o outro lado vai estar dividido. Olha, eu acho que o princípio da federação é um princípio interessante. Eu sempre defendi a chamada Frente Ampla pelo Brasil. Se for para o bem do povo brasileiro, uma frente mais ampla possível tem que ser feita, e é o que o Lula está fazendo no nível nacional. É porque é uma tese que eu defendo há muito tempo. Escrevi, inclusive, algo nesse sentido, mas em história em quadrinho, inclusive, para ser bem acesso à população. Se o princípio da frente da federação, que é o termo que é usado, né, corretamente, que hoje nós temos as federações, for adotado aqui em Porto Alegre, poderíamos estar juntos, partidos que estão na federação e os prováveis aliados. Eu acho que a tese do Rosseto é uma tese correta, mas, pelo outro lado, também, se tu faz grupos fortes para a disputa, embora não tenha todo mundo junto, e com o compromisso de, no segundo turno, estar junto, é mais gente trabalhando, né, disputando votos para chegar nem na frente. Eu vou dar o meu exemplo, só como exemplo. Eu, quando fui candidato ao Senado, todas as vezes, eu botava um outro companheiro meu disputar voto. Eu nunca fui dizendo, olha, eu tenho que isso, não. Eu e quem é que vai aqui do meu lado? Nós vamos disputar os 2 votos. Eu sabia que eu tinha um pouco mais de potencial, mas a pessoa que ia, pessoas amigas, companheira, foi uma mulher, foi um homem 2 vezes, foi a Abigail, foi uma vez, né? Fez 2 milhões de votos quando eu fiz 4 milhões. Quando eu fiz 2 milhões, ela fez 1 milhão. E aí resolveu o lado de cá, né? Que é o meu lado, para mim poder chegar. Na última, se não fosse ter uma pessoa dessa qualidade disputando voto no nosso campo junto, fazendo campanha junto, eu não tinha voltado, não. Foi muito difícil. A diferença foi 400 mil votos. Acho que 400 mil votos para senador não é nada. Foi menos, eu acho. Foi 250 mil, né? Acho que foi 250 mil votos de diferença do que ficou atrás de mim. Então tem esse outro lado que tem que ser visto também. O bom, claro, quanto mais amplo, melhor, mas pelo outro lado também, se você caminhar com blocos fortes, os 2 blocos estando juntos no segundo tempo, não tem para ninguém. Quando o Roberto Robaina, que é o presidente do PSOL, e o vereador Alex Fraga vieram aqui, falamos bastante da eleição municipal. E até ajudei a montar uma chapa aqui, quero ver se o senhor... ajudei a montar uma chapa. Quero ver se o senhor... Como eu não veto ninguém, como conciliador, fala na chapa aí que eu já vou dizer. Pedro Ruas na cabeça para prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra de vice. Olha, é uma baita de uma chapa. 2 ícones, sem sombra de dúvida. Eu tive com o Pedro Ruas agora, ontem, lá em Canoas. Ele foi com os anistiados. Mas só cabelo branco, que nem eu, né? Fizemos uma reunião lá de saudosismo, mas ele está muito bem, o Pedro Ruas, ele meio que coordenando ali o evento lá. Inverter a chapa nem pensar, Jeremias. Olívio com Pedro Ruas. O Olívio é unanimidade na cabeça de qualquer coisa, qualquer cidadão que tu perguntar, o Olívio tem que estar na chapa, ele vai dizer que sim. Eu acho que o Robaina até disse aqui, não, se o Olívio é candidato, aí muda tudo. Né? Aí muda tudo. exatamente. Né? Acho que ele falou aqui. É que eu acho que o Olívio tem um peso simbólico. Ele é um senhor simbólico. de 83 anos, né? 83. Então, ele... Só não se elegeu senador por detalhe agora. Será nosso convidado do próximo programa. Né? Essa semana é com o senhor, no próximo será o Olívio Dutra. Só eu estar aqui, sabendo que o Olívio vai ser próximo, eu já me sinto homenageado. Estou junto com o Olívio. Mas fala, Jeremias. Não, então, ainda sobre esse assunto da prefeitura, o senhor acha realmente que essa união vai acontecer? Ou... Porque um dos argumentos é o seguinte, eu acho que foi um dos argumentos usados até, não sei se pelo Robaina, foi o de que, claro, se divide
Em princípio, o primeiro turno é para isso. Cada um vai lá, concorre. Marca a posição. Depois junto. Mas o problema é que o primeiro turno pode ser muito brigado. Depois de falar mal um monte um do outro, como é que se junta no segundo? Mas vão aprendendo, aprende como foi o caso do Lula, né? Quem diria que até a Soraya Tronic estaria próxima a nós? Ela esteve próxima a nós no segundo turno. Ela foi para o embate com o Bolsonaro. Ela foi em embate. Tem aquelas pegadinhas que ela dava lá que ajudou. A Simone Tebet subiu para o palanque. Aí fomos, né? Eu acho que o segundo turno, o Lula mostrou que é possível dialogar com todos, respeitando a ideia principal do programa de governo, né? Eu acho que aqui em Porto Alegre, pela qualidade dos quadros, são quadros que eu conheço um por um, porque convivi, né? Ser velho tem suas vantagens, né? Eu vi eles crescer como jovem e acompanhei, claro. Eu sempre digo com orgulho que quando eu fui constituinte, nós morávamos juntos, eu, o Lula e o Olívio. Dividíamos um apartamento funcional daquele, nós três. Lá em Brasília. Lá em Brasília. É uma lição de vida. Que trio, hein? Dividindo apartamento, né? Mas, uma lição de vida, como eu conto às vezes. A única dúvida é quem é o mais pão duro dos três. Era duro, Eles né? não gostam que eu Quem conto. cozinhava? Era tudo contadinho. Quem cozinhava? Quem cozinhava era o... Como é que chama? Cunhado do Olívio. Casado com a irmã dele. Ele foi taifeiro, né? Taifeiro. No passado, no exército, enfim. Mas ele era um cozinheiro de mão cheia. Tudo de bom ali. Mas na hora de fazer a divisão ali... Era tudo no centavo. Quanto é que deu cada um aí? Pá, aqui, tal. Na dureza a gente sabe, né? Tem que ser. Foi um bom tempo. Eu fiquei 1 ano lá. Depois eu saí. Saí, mas não por causa dele, só por causa de mim mesmo, né? Senador, mais uns rolos aqui. Esse foi da cidade, agora que era um rolo bem da Assembleia recente agora, que foi o debate. Né? O debate não, a tentativa de impedir que o debate aconteça sobre a troca daquela estrofe do hino, né? Aquela estrofe racista que conclui que, né, o sujeito se torna escravo porque ele não tem virtude. Né? A partir do momento que o cara não tem virtude, ele se torna escravo. Bom, o Onyx Lorenzoni e o Marenco botaram 2 projetos lá para, resumidamente, né, dificultar qualquer tipo de mudança. Qual é a sua opinião sobre isso? É irrelevante mudar? O senhor acha que é importante mudar? Olha, a vida nos ensina, né, que aquele que insiste sempre a achar que ele é o dono da verdade, que ele sabe tudo, ele não sabe nada, no fundo. Eu aprendi isso, eu me considero... Tem uma música que diz, eu quero ser o eterno aprendiz, né? E ficar com a inocência da criança. Gonzaguinha, né? É um aprendizado. Se o hino pode ser aperfeiçoado numa palavra, qual é o problema? Discuta amplamente com a sociedade. Olha, essa palavra tem um cunho racista, por exemplo, que é o caso, né? Qual o problema de discutir e ajustar aquele detalhe ali? Eu, por exemplo, quando eu falei em transformar heróis da pátria, esse aqui é um estudioso da matéria, permita que eu diga esse aqui é o Jogemir, dos lanceiros negros, precisa ver uma guerra que foi no início. Não, porque não. Eu sou teimoso, né? Eu fui insistindo, até que o pessoal do Exército, de tanto eu ser chato, eu acho, acabaram recuando e eu aprovei. Lanceiros negros e heróis da pátria. E o senhor acha, senador, que a luta contra o racismo no Brasil começa a surtir efeito de fato? Ou, apesar de uma certa consciência nos meios acadêmicos, intelectuais, apesar da legislação estar mais específica, no cotidiano, no dia a dia, continua tudo igual? Não, eu acho que estamos avançando. Por isso que está aparecendo muita denúncia e muitas situações que antes não se falava, inclusive. Cometia crime contra o povo negro e ficava tudo por isso mesmo. Hoje, pelo menos, está vindo mais à tona. E eu tenho um exemplo que eu vou dar, que eu acho que é um dos mais bonitos. Nós não tínhamos bancada negra na Assembleia de Porto Alegre e nem na Câmara. Agora nós tivemos, na última eleição para a Câmara, elegemos inúmeros negros, e agora na Assembleia inúmeros negros. E agora no Congresso também temos negros e negras eleitas no Rio Grande do Sul, né? Então, significa que há uma mudança. Universidade, a política de cotas. Eu falo com satisfação porque eu fui ao Supremo defender a política de cota, né? Eu até te contei a história já. Quebrei o pau lá, tá no filme Raça aquele, que o meu opositor, que era um senador, que escolheu um negro e um branco, né? E negro só tinha eu lá. E aí eu digo assim, olha, o Rio Grande do Sul, vocês falam tudo isso, mas é o único estado que tem senador negro, que eu conheço desde que eu estou aqui, né? Não tem. Teve o Abdias, que entrou como suplente do Darcy Ribeiro quando ele morreu.
Mas de que dele? Senador. E tivemos a Benedita, que foi uma senadora. Abdias do Nascimento, que dá nome ao nosso viaduto ali, Nossa, né? Viaduto não, é o... Como que é um herói nacional, né? É viaduto ali, né? Chamado ali, né? Que o pessoal chama de Mazembe. Isso. Né? Eu saía pra sacanear o Grêmio, Juremir, que é colorado. Eu saía da ali é Câmara Abdias dos do Nascimento. Deputados para ver os discursos do Abdias do Nascimento. Então, a política de cota nós ganhamos, está consagrada no Estatuto e na lei. E hoje nós tínhamos 10% de negros e negras nas universidades. Hoje nós temos mais de 50% nas públicas, né? Claro que na particular, com mais dificuldade ainda. Mas eu sinto que estamos avançando. Estamos avançando, com certeza. Eu noto lá os jovens negros e negras que chegaram no parlamento, muito firme, muito... Tanto que a Dandaga, uma jovem de Minas Gerais, de Minas, ela é a relatora da política para manter a política de cota, né? E ela é coordenadora na Câmara, eu sou no Senado, da Frente Parlamentar Mista contra o racismo e todo tipo de preconceito. E aí temos aqui a Reginete, que se elegeu aqui também, negra, uma jovem mulher, militante, lutadora, está lá fazendo um belo trabalho também de deputada federal. Então eu sinto que estamos avançando. Claro que temos, é que o racismo está tão, digamos, ele está tão forte. Vocês conhecem a história, ele é tão forte, está tão, digamos, dentro das pessoas, que a pessoa diz, não, eu não sou racista, eu tenho até amigos que são negros. Meu filho Sim, essa é a frase mais racista que tem. Né? Eu tenho amigos. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Né? Então... tem uma senhora que trabalha na minha casa, que é negra, que é como se fosse da família. Mas, essa é a frase padrão. Mas, apesar disso tudo, é inegável que nós estamos avançando. Né? Tem mais gente se assumindo, inclusive, que muita gente não gostava de dizer que era negro. Senado só tem o senhor negro. Agora se assume. É o único senador negro? Negro eu sou, mas tem alguns lá que sou meio marronzinho e tal, não estou falando mal. Não estou falando mal, é que não é bandeira para eles, sabe? Não é bandeira. E para mim é bandeira, é bandeira. E o Rio Grande do Sul sempre soube que eu tinha essa bandeira. Tanto que o Estatuto de Igualdade Racial, eu fiquei 15 anos lutando para aprovar. E como é que o senhor, como um político de longa estrada, negro, como é que o senhor vê as questões hoje do chamado identitarismo? A coisa de uma consciência desperta, permanente, que produz polêmicas, por exemplo, os cancelamentos pelo uso de uma palavra ou outra que possa ser considerada como racista, mas que durante muito tempo era usada por todo mundo. Como é que o senhor vê essa questão? Mas eu acho que é educativo você, né, pegar algumas palavras que elas são consideradas, né? Como é que eu digo? Eu queria dar um exemplo prático, né, que eu hoje... Não é dizer isso é coisa de negro, não, porque isso aí é ofensa direta. Claro, né? isso é ofensa. Mas tem palavras que estão no Por próprio exemplo, dicionário. a palavra denegrir. Isso que eu queria. Era isso que o senhor Por isso queria. queria o Jurandir. Era essa a palavra que eu estava atrás. Isso. Mas o que eu ouço no parlamento ainda, a pessoa diz com naturalidade. Não, isso aqui vai denegrir a minha vida, a minha história, tal, pá, como se fosse a pior coisa do mundo. No rádio dizem toda hora. O termo que ele usou é que foi inadequado. Ele que usasse outro, mas não dizer que vai denegrir a sua história. Então, essa mudança nesse aspecto é um aspecto positivo e educativo. Né? Ele vai educando as pessoas. Não usar termos que vai, de uma forma ou de outra, ofender, né, o povo negro, ou o imigrante, ou o refugiado, enfim. Aí eu acho que isso é positivo, eu acho que é uma reeducação. Todo vocabulário, Júlio, assim, pega assim, ó, no futebol, né, a mala branca, aí a mala pro cara ganhar, a mala preta pro cara perder, essa é do mal. Né? São esses os termos. A lista negra. A lista né? negra. O lado escuro da força, sabe? Mercado negro. Mercado negro. Tudo que é ilegal, irregular, é feio, é ligado ao negro. Isso. Eu acho que é isso, né? Essa questão tem que... até, falando do trabalho escravo, que pega os negros, ainda dizem que vai para a lista negra esse aquele empresário. Quando eu era guri em Santana do Livramento, se falava muito judiar. É tudo cara não judia do fulano. Eu usava muito também. A família usava assim, eu via toda hora isso. É uma judiaria isso. Isso é uma judiaria. Para ver que ponto... O que foram passando para nós de geração a geração, né? Eu, não sei se eu contei aqui com vocês já, eu tive uma oportunidade na sala de aula, eu sempre fui meio metido, né? A ser presidente de Grêmio, essa coisa toda, né? E um dia um presidente numa sala de aula, no ginásio noturno, queria provar para mim na tela, rapaz, com mapa, com tudo, que o negro não tinha a mesma capacidade
do branco. Nem que tivesse a mesma formação, o mesmo estudo, mas não tinha a mesma capacidade. Aí eu quebrei o pau com ele, naturalmente, eu era presidente da sala de aula, os alunos ficaram do meu lado todos, unanimidade, fomos pagar na diretora e ela disse, você está errado, o pai não vai sair da sala de aula, vai continuar. Mas me lembro com satisfação isso. Isso né? não tem como esquecer. Naquela época eu tinha, hoje fiquei 16 anos. Mas o cara fez isso e queria provar, dando uma aula. E daí a diretora veio e disse, não, ele tem toda a razão. Complicado é quando a gente lê isso em pessoas que a gente admira. Ontem eu estava lendo que uma polêmica foi retomada. O grande poeta Fernando Pessoa era muito racista. E, entre outras coisas, ele dizia assim, Nando, imagina que um Zulu moçambicano vai ter a mesma capacidade que um europeu ou um branco. Fernando Pessoa dizia isso. Fernando Pessoa. Aí complica, porque por um Fiquei lado... triste aqui. É triste, é triste. Um grande poeta, Claro. a gente admira, Porca, mas o homem era racista. E aí fica aquela história, não, mas isso ele disse em privado, isso ele disse não sei aonde, não pode analisá-lo por causa disso, mas também não tem como esquecer. Não tem como esquecer, até porque... Nosso grande escritor, José de Alencar, era um racista total, absoluto. Mandava cartas para o imperador dizendo assim, olha, não aceite nenhuma lei aí dessas para aliviar a vida dos escravos, porque a escravidão é feita em benefício do escravizado. Mas tu pegar... Ele votou contra a lei, ele foi político, ele votou contra a lei do ventre livre. Mas que barbaridade. José de Não, se a Alencar. gente lê o editorial do Estadão, tá, no dia seguinte, dos jornais da época, no dia seguinte, né, no dia seguinte à abolição da escravatura, a grande preocupação, né, era com a questão econômica. Né? Sim. Como é que ia funcionar agora. Na época, o que era importante ou não. E só houve, no fundo... Que foi precipitado. A dita abolição, não conclusa, como a gente fala, porque eles entenderam, somando e dividindo, que era interessante até deixar os negros, a rebelia, jogado nas ruas, sem direito Sim. à terra, sem direito à ferramenta, sem direito a estudar e sem direito a trabalhar também. Tinha que se virar. Porque daí veio, você muito sabe mais que eu, de outros países para cá, italianos, alemães e tal, para... E esses com apoio, eles né? receberam terra. Esses com apoio, terra, Eles financiamento. E tem uma briga histórica aí das terras, de índio, quilombola, com os que vieram para trabalhar na terra. Aliás, senador, isso até é uma questão que o senhor pode se interessar por ela. Eu fiz até um texto que saiu nesta quarta-feira no Matinal Jornalismo, né, também está no Matinal, sobre o fato de que indígenas lá da reserva do Guarita, eles estão querendo ter acesso ao crédito rural para poder plantar. E não tem, porque para ter acesso ao crédito rural, como as terras deles, na verdade, são terras da União, eles precisam ter uma carta de anuência da FUNAI. E durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro determinou que a FUNAI não assinasse mais essa carta. Então, o que está acontecendo? Eu entrevistei um indígena, o Zaqueu Caigang, e ele disse, olha, eu tenho 50 hectares que eu planto, eu preciso de R$80 mil para conseguir fazer a plantação, maquinário, para trabalhar a terra, e não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar porque nós não temos acesso ao crédito rural, ao financiamento. E ele está desesperado, procurando contatos. Já falou com pessoas, eu falei com fulano, Beltrano, mas não estão conseguindo desbloquear. Talvez o senhor possa ajudar. Não, mas eu posso olhar com muito carinho isso. Acho que é mais do que justo. Porque o crédito rural, os programas de atendimento ao agricultor, ele não pode ser definido pela cor da pele, né? Se é índio, se é negro. Eu, por exemplo, nessa história dos quilombola, que eu andei trabalhando muito nesses últimos tempos, eu vi cidades que o quilombola, onde ele está, ele não tem banheiro, não tem acesso à água, não pode chegar no rio, porque entre o rio e onde ele está, tem um proprietário de uma fazenda no meio, por exemplo, uma faixa de terra, né? Essa é uma realidade que nós temos que... Estamos trabalhando nessa questão. Quilombola com muita força, mas também com muito carinho a questão indígena. Eu posso dar uma olhada com carinho nessa questão. O problema deles é que quando vai pedir um empréstimo num banco, o banco quer garantias. O que eles têm para dar como garantia? A terra, mas a terra é da União. Então, se não tem o aval, o aceite da União via a instituição, que no caso é a FUNAI, não tem como fazer. Porque outras terras da União foi passado o título de propriedade para
Aqueles que trabalham na terra, por que não pode passar também? Por isso que a história a que briga do marco temporal aí. Claro, O é senador- uma questão muito importante. Porque a partir do momento que eles têm o título de propriedade, eles passam a poder produzir, trabalhar e ter o financiamento, inclusive. Esse episódio que aconteceu na Serra Gaúcha, do trabalho escravo, né, análogo à escravidão, e foram as mais envolvidas, as 3 vinícolas maiores, importantes daqui, né, e a gente sabe que a Serra também é um dos motivos que a gente fala, nós temos um orgulho gaúcho, a nossa Serra. Eu sou de né? lá, inclusive. Sim. Sou de Caxias. E torce só Não, pro e- Caxias, ou não tem nem Grêmio nem Inter, é só Caxias mesmo? É só Caxias, porque eu joguei no juvenil do Flamengo e do Juventude. Sim. E eles se fundiram num só. Não só. E criaram o Caxias. Isso. Aí eu fiquei Caxias. Já sou de Caxias. Sou Caxias, torço pro Caxias. Deu Juventude de volta. Daí eu continuei sendo Caxias. O senhor me disse que o senhor era centro-médio. Centro médio dos 2 times. Eu joguei de Flamengo Daqueles e de Juventude. centro-médio que saía para o jogo ou que eu não perdia a viagem? Não, é aquele centro médio que ficava ali em frente da zaga, administrando ali, cobrindo a zaga, saindo para jogar com os lateral e lançando sempre no flecha, que era o meu ponto esquerdo ou o meu ponto direita. Flecha. Aí eu entrava pelo meio, mas fazia muito pouco gol, isso é verdade. O centro médio pode fazer muito gol se ele saber pode entrar. pisar na área. Mas, Falcão que eu digo. isso, grande Falcão. Falcão é um maestro, né? Eu gostava verdade. muito de ver ele jogar. Aquela elegância dele para jogar. Senador, como é que foi lidar com Agora isso? tô vivendo com o Romário lá, viu? No bom sentido, o Romário, que Esse- ajudou esse povo Esse todo. jogava muito. Esse era craque. Jogava Nossa muito, Senhora, né? Romário era Mas craque. sabia de até bola. hoje, só faz fila para ele. Aí vem pedir para mim, pai, vê se o Romário assina uma camiseta. Eu vou ali e peço, nada, daqui, pronto. Mas ele é muito gentil. E o Romário a gente viu mais do que Ronaldo, porque o Romário volta pro Brasil no auge. Ele é o melhor jogador do mundo em 94 e vem pro Flamengo. Estava no Barcelona e veio pro Flamengo. Então a gente vê ele no auge jogando, né? Já tinha visto antes e tal, né? E vê ele no auge. Então ele... Mas nós estávamos lá na ele é um Serra. bom senador, viu? Eu, Bom eu senador. quero saber como é que foi lidar com isso, porque ao mesmo tempo Eu que trabalhei tinha... com isso. Porque... Eu acompanhei esse processo todo. Porque não dava para dizer, olha, termina tudo, porque tinha um ritmo, porque é Isso. um local importante, uma manifestação importante. Agora, ao mesmo tempo, era muito grave o que a gente estava vendo. Por isso que eu falei antes aqui no blog, iniciamos o programa, a questão da decisão do Supremo, né? Que é ali a grande questão, e todos, virou unanimidade isso. A empresa terceirizada era um canal aberto para você contratar, digamos lá, 100 trabalhadores e 200, e tu pagava para a empresa terceirizada, que permitia a terceirização da atividade fim. E assim eles fizeram. E segundo eles estiveram lá em Brasília falando comigo, os empresários do setor. Segundo eles pagavam e entendiam que estavam cumprindo a parte dele, mas não estavam. Não fiscalizavam as empresas. Mas agora eles, pelo menos na conversa que tivemos, o Marinho teve aqui também, fez um tipo de um TAC, como eu digo, né? Aquele procedimento de acordo. Os auditores do trabalho fizeram um papel também muito bom, todo mundo esteve na área fiscalizando, e eles se comprometeram de não ter mais terceiro. Eu, pelo menos, os que falaram comigo, eu achei muito bom, até eu fiquei de lá também, querem que eu vá lá conhecer, e eu vou mesmo. Se comprometeram a não ter mais a terceirização na sua atividade, que eles vão contratar normal, como se contrata um trabalhador durante aquele período e indeniza no final da obra. Mas foi muito triste, né? E eu tive que enfrentar o debate a nível nacional, que queremos ou não, é o estado do senador, né? É o estado do senador que aconteceu aquilo. Eles tiveram um bloqueio e tiveram um prejuízo enorme, inclusive a nível internacional, me falaram, e eu sei também. O Jorge Viana, que foi senador, é o que coordena essa área dentro do governo. Mas eu acredito que a chacoalhada que foi dada, por isso que eu digo que alguma coisa está melhorando, né? A sociedade se mobilizou, ficou solidária. Claro que lá na cidade, na região, eu sei que eles ficaram revoltados com tudo aquilo, né? Porque a cidade turística e tal, bom, mas aconteceu, vamos resolver agora. E essa revolta fez com que eles se comunicassem mal. Eles reagiram mal ao fato. E isso colocou eles numa posição ruim. Depois eles deram uma recuada. Primeiro tenta negar, tenta reagiram esconder, mal. minimiza. Tem que assumir que houve e vamos resolver, e queremos resolver, e não vai mais acontecer. Foi essa conversa que eu tive com eles e foi uma conversa, eu diria, muito respeitosa, né? E não adianta também só jogar pedra e não ajudar a resolver o problema. Eu critico, naturalmente,
Fui um dos primeiros, fui para a tribuna, falei. Vim aqui, fiz um evento aqui no Rio Grande do Sul sobre isso. Foi, acho que o primeiro evento foi nós que fizemos sobre essa questão. Nós, que eu digo, é a sociedade organizada aqui, né? Fomos lá em Caxias, fizemos lá. E eu tenho muitos amigos em Bento também, sindicatos, todos ficaram indignados com aquilo que viram. Sim, lá. Depois veio um vereador na Câmara de Caxias. Aquele foi o desastre. Que diz aquilo que diz, e aí não foi cassado o vereador. Não foi cassado o vereador. Aquele foi o maior desastre, ele não ajudou nada, piorou, esculhambou e merecia ser cassado mesmo. Senador, o senhor todo ano lança um livro. Isso. O deste ano é Brasil, o Grito Calado, Reflexões na Pandemia. São seus artigos, o senhor publica muito em jornais, isso. Depois reúne em livro e faz sempre um lançamento na Feira do Livro. Esses são artigos do momento da pandemia, né? O que eu via que estava acontecendo, mas de dentro do Congresso olhando para fora, né? Aquelas loucuras de negar a ciência, de negar a vacina, né? Tudo aquilo fazia com que a gente vivesse aquele momento. A própria CPI que teve em relação a fraudes que houveram, em desvio de conduta, inclusive, em matéria de segurar a vacina para o nosso povo. Eu apresentei um projeto que foi muito polêmico, foi para garantir a vacina gratuita para todos. Para todos. E aí entrou em debate com a Organização Mundial da Saúde, e entrou o Brasil também, e eu dava exemplo que no governo Lula já tinha aprovado uma vacina, né, de forma tal do combate à AIDS, nós tínhamos produzido no Brasil, e a partir daquele momento eu dizia que não pode ser propriedade absoluta, né, do setor farmacêutico um remédio que vai salvar milhões de vidas. Então era quebra de patente, na verdade era isso, eu não queria usar o tema, vou ter que usar. O nosso projeto era a quebra da patente, permitindo que o Brasil produzisse a vacina para todos. Aprovei na Câmara e no Senado, e foi para quem sancionar. Qualquer vacina? Isso vale. Isso era para vacinas. Nesse caso, era para vacina para combater a Covid. A Covid, você foi dar a vacina da Covid, tá? Como lá atrás o Lula tinha aprovado já para HIV/AIDS, para garantir para produzir no Brasil. Porque esse ano já evoluiu a da gripe, né? A da gripe já está liberada para todo mundo. Isso. Antigamente era só idosos e tal, agora não. A partir de 18 anos, todo mundo podia ir no posto tomar vacina da gripe. Mas essa que eu consegui aprovar, nunca me esqueço, foi uma batalha dura. Me ajudou muito os Médicos Sem Fronteira, viu? Fizeram um trabalho belíssimo, os argumentos todos eles que me davam. E consegui ganhar. Ganhamos aqui, consegui que na Câmara os relatores também comprassem a ideia. Mas daí foi para a sanção do ex-presidente, né? O que ele fez? Ele vetou a parte principal. Daí nós não conseguimos derrubar o veto. Então, até hoje, temos que brigar para assegurar que... E nós temos que reverter um quadro terrível. Eu estava lendo no Intercept, Juremino, o Brasil, que já foi a maior referência em termos de vacinação, hoje o Brasil, na sua rede vacinal, ele está na América do Sul só atrás da Venezuela, em má qualidade. Né, de cobertura vacinal. Olha o atraso, nós já fomos referência. O Brasil era a maior referência de vacina. Né, e hoje nós temos a Fiocruz, a poliomielite voltou no Brasil, nós temos casos de novo de polio que não tinha mais. Né? Eu digo, atraso não é da rede, que não existe de vacina, não. Atraso das pessoas procurarem para se vacinar. Foi feita uma campanha. O movimento antivacina é muito antigo, a gente sabe. Mas no período do Bolsonaro, ele foi... Né, foi uma loucura. Foi uma loucura. Na sua carreira política, o senhor viu algum traste maior do que o Bolsonaro? Pergunta, Jurandir, mas eu vou te falar a verdade, vou responder assim. E fui colega dele, viu? Porque ele foi deputado, sentava do meu lado muitas vezes e me dizia: tô com 8%, pai. Se eu chegar a 12%, eu vou ser presidente. E foi. E ele me disse isso. Quando era deputado, eu era deputado também. Mas o que ele fez no governo, eu nunca vi. Nunca vi ninguém fazer o que ele fez. Foi uma desconstrução de tudo, da democracia, da liberdade, da saúde, da ciência. Não vi. Nos 40 anos, eu nunca vi um presidente que fizesse uma administração tão lamentável como ele fez. Eu pergunto lamentável. Assim, não costumo usar esse tipo de termo mas em relação eu falei, a políticos, eu concordei. até porque, como jornalista, tem que manter o respeito às diferentes correntes. Mas é que o Bolsonaro foi um caso, assim, um ponto fora da curva. Foi. Ali não se trata de ser de direita, não. existem liberais aí,
pessoas de direita que são profundamente respeitáveis. Claro. Mas ele foi realmente um ponto E fora. tem argumento sólido, muitas vezes, nas teses que eles defendem. Mas eles não tinham argumento. Não tinha argumento. Era negar, negar e negar e negar. É só negar a força da ciência, né? A força das vacinas no mundo e na história. E mesmo quando eles iam nas CPIs, não discutiam, não defendiam. E a capacidade de criar histórias, narrativas mentirosas, né? Isso é impressionante. Até sobre a vacina, o que se criou de narrativa mentirosa. Não, até hoje tem gente que não... Eu vacinei 5 vezes, vocês acham também, né? Eu Até também. hoje tem gente que não vai Tomei as vacinar. minhas 5. E muitos morreram. Mas, senador, é o que eu estou lhe dizendo, esse problema se estendeu às outras vacinas. O não. Brasil hoje, ninguém mais está indo se vacinar. Levou uma negação para as outras. Para as pessoas, em Negacionismo nas outras vacinas. Mas é lamentável. Mas, por isso que eu acredito que daqui para frente o país há de mudar, melhorar O muito. que o senhor acha que vem? Porque o Bolsonaro está inelegível, né? O Supremo o TSE já fez o trabalho dele. Mas o que o senhor acha que vai acontecer? Vai ser o governador de São Paulo? Como é que vai ser? Alguém consegue essa unificação? Não vou nem chamar de direita, dessa ultradireita, né? Que representava o Bolsonaro? Eu acho que o setor mais bolsonarista não volta mais. Eu tenho essa esperança que não volte mais. Mas há de surgir, como a história da humanidade mostra, ainda falando para o Jugemir também, porque ele é historiador, né? De tudo um pouco. Tem que falar para ele olhar assim, ele concorda ainda. Mas, descontraindo com você, Jugemir, mas eu quero dizer que a história da humanidade mostra que figuras como o Bolsonaro, para mim, não voltam mais no Brasil, mas voltará um outro porque mais competente que ele será. E, consequentemente, terá mais argumentos para tentar mostrar o seu perfil, aquilo que eles querem, uma direita, digamos, com uma visão mais centrada, para ficar próximo ao centro. Mas acho que assim mesmo, pelo que eu noto lá no parlamento, hoje a tendência toda é ou o Lula se reelege ou faz sucessor. Não vou citar nomes. Na minha avaliação, faz sucessor. E eles estão sabendo disso. E os parlamentares, que eu noto lá, muito perdidos. Se fala no governador de São Paulo, mas se fala, mas meia boca pequena, assim, não há uma paixão pelo... E na política, eu sempre tenho dito, tem que ter razão, paixão e saber trabalhar, né? Como a sociedade. Agora tem que ter paixão, tem que ter poesia. O Alckmin não tem, o senhor não sente que ele tem ambições de tentar de novo? Ambições legítimas, como a Simone Tebet também tem, como a Haddad também tem, né? Como dizem que o ministro da Justiça também tem e tem se destacado também, é o Dino, né? Dino. O Dino tem se destacado também. Pode ver que tem bons quadros. Só aí citamos 5, 6 quadros. O Dino é imperdível quando ele é convidado para ir na Câmara. Digamos, mais do centro para a direita. Ele vai e acaba com O Dino, quando vai no Congresso, é imperdível. Não, ele é ele sensacional. Quer, ele gosta de ir. Só me convida. Eu vou, me convida. Claro, eles não querem convidar mais. É imperdível. Ele acaba com os adversários. Não, ele realmente nisso Mas aí... sabe que o ministro dos Direitos Humanos foi muito bem também, o Silvio. Ele esteve na minha comissão. Silvio Almeida? Silvio Almeida. Ele é muito e bom. O Girão fez uma provocação por ele. Pegou um bonequinho, na questão do debate do aborto. Sim. Foi lá e quis peitar ele com aquele bonequinho. Ele deu uma resposta para eles, olha... Não, ele é me bom, respeite, preparado. Minha mulher está grávida, eu vou ser pai daqui a uns dias, você me respeite. Isso não é a postura de você tratar o ministro da República. Eu lamento a tua postura como senador. Mas destruiu ele. É um baita intelectual, o Silvio preparadíssimo, Almeida, preparadíssimo. Eu gosto muito dele. E Sérgio Moro? Essa legenda, como é que é conviver no Senado com o Sérgio Moro? Seu parceiro de cafezinho, como é que é? Não. Não, Bem não, né? não exagera, Não é para Nando. tanto. Não, mas a gente Não exagera. ali dentro todo mundo se cumprimenta, tal, Claro. mas cada um na sua área de atuação. Inclusive o Mourão aqui, né? Sim. O Mourão super educado, super tratamento do dia a dia, né? Como é que vai? Já aprendeu o nome das ruas em Porto Alegre, inclusive, parece? Não sei. Já sabe onde fica a Rua da Praia, a Borges de Medeiros. Já está por dentro da cidade. Mas ali dentro há um certo... Cada um na sua posição, né? Um certo respeito com o indivíduo, né? E com as divergências ideológicas lá natural que existe. E isso é barreira que não se ultrapassa de jeito nenhum, cada um no seu campo. O mandato do Sérgio Moro está a perigo. Está muito a perigo. Já estão discutindo quem vão ser, porque teria então uma eleição no Paraná, né?
Já estão discutindo, o Requião parece que é candidato, a Cleise é candidata, tem diversos candidatos que já estão Para fazer apontando o caminho. uma nova eleição ao Senado no Nova Paraná. eleição ao Senado no Paraná. É capaz de ele perder já no Paraná. Eu li que o julgamento, porque mudou a composição dos ministros do TRE do Paraná, e parece que agora ele está em desvantagem. E só pra Se dizer perder o que eu mandato, provavelmente vai ganhar um monte de Pix, porque tá na moda agora. Né? O cara perde alguma coisa e enche o cara de Pix. Né? Eu não trabalho com Pix, nem emenda parlamentar. Nem emenda parlamentar eu aceito. Porque tem um esquema aí de emenda parlamentar que tu manda Pix. Eu digo, eu não mando Pix coisa nenhuma. Como é que é esse esquema, senhor? O cara vai lá, consegue assegurar que tu mande uma emenda dentro do regulamento e manda o dinheiro para a prefeitura via por Pix. Eu digo não. A emenda vai via Pix. Vai Pix. Eu digo não. Comigo é Chegou- tudo por dentro da Caixa Econômica Federal. Chegou Caixa a 200 milhões por Pix hoje. O pra mim. Pix aqui. Maravilhoso. Aí o prefeito pega aquilo e sabe que... Não estou criticando o prefeito nenhum, né? Já. Mas é um... Chama uma dupla sertaneja e faz um show na cidade. Pronto. É uma oportunidade, infelizmente. Nossa Senhora. Eu respeito quem usa o Pix, emenda parlamentar. Eu não uso. Eu só uso tudo por dentro da Caixa Econômica Federal, fiscalização da Caixa Econômica, vai fazendo por etapa e vai entregando então o dinheiro. É uma forma de me proteger também, né? Estou mandando Pix, não tem pressão. E só mando via prefeitura também. Sabe que eu sou muito ligado ao movimento social, mas não mando. Eu mando via prefeitura para ver onde tem que ser aplicado na Nos cidade. conformes. Nos conformes como manda a lei. É para a saúde, é para a saúde, é para a educação, que nem agora no caso de quilombola, eu estou mandando para vocês investir nas comunidades quilombola. Mas tudo por dentro da Caixa. A Caixa é que fiscaliza. Nando, como é que o que é possível fazer? Acho que só daqui a 1 ano e meio o Lula pode trocar, mas é uma relação maluca do Banco Central com o presidente da República, né? Porque a presidência, Claro. o ministro da Economia tem uma ideia e o presidente do Banco Central, não é assim, é assado. Ele vai na contramão de tudo que pensa o presidente eleito, da forma que está hoje, né? Segundo uma tese que eu ouvi, eu achei até interessante, que é nos Estados Unidos. Que ele fica lá da forma que foi eleito, semelhante à nossa, mas quando o presidente é eleito, ele decide se ele fica ou sai. O mesmo processo, tudo, autonomia e tal. Porque não tal. tem como... Confirma a permanência ou Confirma, não tem ele como confirma, não. Não tem como retirar a Eu acho que é política correto. econômica da figura do Banco Central, né? Não tem. A questão de taxa de juros é uma loucura. Nós temos uma taxa de juros mais alta do mundo. E todos os indicativos... Vai baixar a taxa de juros. Vai baixar na próxima reunião. Tenho certeza que vai baixar. Todos os indicativos que a gente tem é que já deveria ter baixado. O cara teima. Mas agora o mercado está apertando já ele também. O mercado, que eu digo, produtivo, né, da produção. Isso é ele sozinho que decide, não é uma coisa... Agora nós elegemos 2 ou 3 agora lá que vão para o Banco Central, que serão atuantes lá dentro e muito preparados, né? Ele foi colocado lá pelo Bolsonaro. Pelo Bolsonaro, foi eleito, foi colocado naquela época. Essa foi uma decisão do Congresso brasileiro, né? Foi. De que propositadamente não fosse o presidente, né? Ele, quando assumisse, nomeasse o presidente do Banco Central. Foi votado pelo Congresso. Eu votei contra, mas foi votado. Qual era o medo, senador? Qual é o? Qual era o medo? O medo, não mexam nisso, né? Então, não é nessa linha. Como hoje também você dizer que se alguém pensa que é só chegar e dizer lá que vai tirar o presidente do Banco Central por uma decisão do Congresso, não acredito. Não difícil, acredito. Né? Agora pode mudar para frente, não para tirar isso. Mas para isso aí não. Então, a melhor coisa, ou ele renuncia, mas agora achar que o Senado vai se movimentar nesse sentido, a gente conhecendo ali meus pais... Caçar o mandato dele não tem como. Não vai caçar. E o Senado não vai aprovar também. Tudo indica que não. Porque a gente imagina assim, o presidente do Banco Central, numa reunião com o ministro da Fazenda, o ministro daqui, né, discutir a economia brasileira, mas nós temos um grupo que pensa uma coisa e o outro que não é assim, ponto final. Que é do governo que saiu, que o povo rejeitou nas urnas. Rejeitou! Né? E é um modelo que não deu certo, né? Ninguém tem dúvida contra isso. Chamada independência do Banco Central, que na verdade é deixar uma parte do governo anterior tomando decisões em um novo governo. Exatamente. Senador, já passamos de 1 hora e 4 minutos. Esse aqui já está à disposição ou só vai ser lançado oficialmente na feira do livro? Na Feira do Livro. Mas deixa eu te falar, todos os livros que eu escrevo e envio ao Congresso tem tudo a ver sempre
Tem poesia e política, mas é dentro de uma realidade do Congresso. Isso é impresso na minha cota dentro do Senado. Então, os livros não são vendidos. Eu nem posso vender, né? Uma das maiores filas da Feira sempre. Eu já ia perguntar se tinha na Amazon. Não são vendidos. Não são vendidos. No evento, a gente leva o livro, tal, mostra, explica o que é o livro, as pessoas fazem uma filinha bonitinha ali e tal, eu assino e levo. Dia 29 vai ser lá no meu escritório de Canoas. O pessoal articulou lá, então vai ter lá uns 1.000 livros. A Feira do Livro de Porto Alegre, senador, que estava correndo um risco, não sei se já conseguiram resolver, de não ter acesso a recursos pela LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, aqui do Rio Grande do Sul. Mudaram os critérios e apenas 4 eventos ficaram fora. O acampamento Farroupilha, o Porto Alegre em Cena, o Festival de Gramado e a Feira do Livro de Porto Alegre. Mas eventos tradicionalíssimos da cidade. Cultura, né? Do estado, quer dizer. E a ideia era estimular a divisão de recursos com o interior e tudo mais, só que esses eventos são fundamentais são simbólicos, na vida uma história, do Rio Grande do Sul. né? Tem uma história. A Feira do Livro de Porto Alegre, eu participei, eu acho que quase de todas. Quantas com são, orgulho. Agora já é, quantas? 68? Eu ia dizer mais de 60. Eu participei de umas 30, eu acho. É. E não participei da última por causa da pandemia, né? Agora a intenção é participar, já está organizado, não está? Vai ser esse livro e o Estatuto do Trabalho também, claro. O Estatuto do Trabalho é uma formulação. Às vezes as pessoas, quando eu vou nos estados debater, como é que ficou então o Estatuto? Não ficou, está sendo construído. Eu vim aqui para ouvi-los. Porque a intenção é ouvir empresário, né, empregado, empregador, do campo da cidade, intelectuais, ouvir todos, juízes, né? Juízes, advogados trabalhistas, enfim, quem atua nesse campo para concretizar o Estatuto e, quem sabe, a gente consiga aprovar. Se os outros eu demorei 15 anos, esse aqui, não, quando o mundo se anima, eu digo, olha, menos que 10 anos, não espere que não aprove um Estatuto desse. Posso não ser parlamentar, mas posso continuar com a causa, né? O Estatuto fica tramitando lá dentro. Tanto tempo em Brasília lá, senador, já é só trabalho ou já conhece os barzinhos onde tem uma música boa, onde dá para comer um restaurante legal, um churrasco e tal? Como é que é o Fora Congresso em Brasília? É bacana também? Tem uma vida... Eu acho que lá tem, que eu gosto de ir, é o Clube do Congresso, porque daí tu vai funcionar... Porque não adianta, lá, Brasília, como é que eu te digo, é uma cidade gostosa. Clube do Congresso. Tem o Clube do Congresso, onde vai os funcionários da casa. Então, de vez em quando eu fico lá, fim de semana, põemos os funcionários, fizemos um churrasquinho, tomamos chimarrão e tal, e vida que segue. Mas a minha vida lá é mais isso. Não dá muito tempo para mais nada. Não dá, porque eu acho que vai chegando numa idade, eu admito que a idade é a idade, não é para todo mundo. Ninguém vai me dizer que acho que eu vou produzir no mundo do trabalho como eu produzia com 20 anos. Estou dando um exemplo, né? O trabalho de produção legislativa, né? Então, como tu pega de manhã, e eu vou cedo para lá, eu começo a despachar às 8 horas, eu estou despachando já. Porque eu moro uma certa distância. Antes eu morava bem longe, agora estou morando agora. Chega às 8 da manhã? 8 horas eu começo a receber. Deve ser... Os funcionários do gabinete devem odiar esse negócio. Pô, mas eles chega às 10h30, 11 horas. Eles fazem turno. Não, senão vai chegar trabalho escravo. Eles têm turno lá. O senador devia chegar mais tarde. Eles ficam lá, tem que estar junto. Daí 8 horas, 9 horas já começa a trabalhar nas comissões, tem que ir para as comissões. Aí vai até o meio-dia. Eu sou sempre junto com o Cajuru. Se o Cajuru estiver ouvindo, ele vai dizer que é verdade. Eu sou um dos primeiros a falar, ele também. Ainda meio que disputamos no bom sentido. Quem é que fala hoje, pai? É eu, é tu? Não, é eu, é tu. Tá, então vamos lá. Porque tem que ter alguém para presidir e alguém para abrir, né? 4 horas começa o debate no plenário, daí as votações das matérias, e aí tem vezes que vai até 10 da noite. Aí tu calcula. Vai às 10, mas às vezes termina às 6 da tarde também. Terminar às 6 da tarde, então é gol de placa. É uma vez ou outra. A sua casa é longe do Congresso? Eu morava a mais ou menos umas 2 horas do Congresso de carro, porque o tráfico lá tem muito condomínio. E o tráfico era um inferno para chegar lá. Aí eu tinha que dar a volta pelo um lado, voltava, ia pelo outro. E agora não. Agora eu voltei para morar no apartamento funcional. O mesmo que eu morei lá atrás. Que é pertinho ali. Aí é perto, 10 minutos de carro. Pô, então, agora melhorou. Prático. Agora melhorou. Mas eu estou há pouco tempo lá agora. Senador, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço, viu, Jugamir? Foi uma satisfação enorme. Um bate-papo informal, gostoso, prazeroso. Sair daqui... mais feliz, eu diria, do que eu cheguei. Viu? Nós também. Perdemos muito. Verdade.
que saborei bem seus últimos quantos anos? 3 agora? 3 anos. 3 anos. Falta 3 anos. Esse mais 3, né? Ou se bem que tem 3 anos para mudar de ideia, né, Judemir? Para dizer que vai concorrer de novo, né? Tem 3 anos dá para mudar de ideia. Obrigado, senador. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Senador. Alegria enorme estar com vocês aqui. Pessoal, Voltaremos. Voltaremos. Pessoal que está nos acompanhando, né? Não esquece de se inscrever no canal, dá um like aí também, compartilha, né? Joga para longe o vídeo do nosso Do Lado de Cá, sempre terças-feiras, 19 horas, famoso 7 horas da noite, tá certo? Semana que vem a gente volta com mais uma edição. O programa vai ficar aí na plataforma, dá para acompanhar de novo, quantas vezes quiser, tá bom? Tchau, tchau.